Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a área de figuras planas. Bom, para começar, o que são figuras planas? São figuras que são planos fechados por segmentos de retas e possuem duas dimensões, comprimento e largura, tá? E são exemplos de figuras planas: quadrados, retângulos, triângulos, pentágonos, hexágonos, círculos, losangos e trapézios, tá? É o que a gente vai ver nesse vídeo, inclusive. Bom, antes de falar das áreas em si, eu quero falar um pouco sobre as unidades, né? As unidades de comprimento, as unidades utilizadas para essa figura são as unidades de comprimento, e a maioria utiliza o metro. E dentro do metro nós temos múltiplos, que são o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, e submúltiplos, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. E para ir de uma unidade para outra, a gente faz conversão. A boa notícia é que essa conversão é feita por múltiplos de 10. Então, ela não é tão complicada assim. E para você fazer a conversão, você pode utilizar essa tabelinha que eu coloquei aqui no slide, que vai te ajudar a converter de uma unidade para outra. Então, por exemplo, se você quer diminuir a escala, ou seja, ir para a direita, você vai multiplicar por 10. E se você quer aumentar a escala e ir para a esquerda, você vai dividir por 10. Lembrando que essas multiplicações, as divisões, elas são acumulativas. Então, por exemplo, se eu quero ir do quilômetro para o metro, eu vou multiplicar por 10, multiplicar por 10 e multiplicar por 10. Então, eu vou multiplicar no total por 1000, tá? A mesma coisa se eu quiser ir do metro para o centímetro. Eu vou multiplicar por 10, multiplicar por 10, multiplicar por 100, no caso. E a divisão também é a mesma coisa. Se quiser do centímetro para o metro, eu divido por 10, divido por 10, no final eu vou estar dividido por 100, tá? E nas áreas, por exemplo, utilizar a mesma unidade, que é o metro, e seus múltiplos submúltiplos, mas com uma pequena diferença. Que como a área você vai estar multiplicando as duas dimensões da figura, que é o comprimento e a largura, então você vai estar elevando ao quadrado essa unidade, certo? Então, e para seguir na conversão, utilizar a mesma lógica. Então, se você quer diminuir a escala, você vai multiplicar, só que nesse caso não vai ser por 10, vai ser por 100. E se você quer aumentar a escala, você vai ter que dividir também por 100, não por 10. Por que por 100, não por 10? Porque como se você para perceber, 10 elevado ao quadrado é 100. Então, nesse caso, por estar elevando ao quadrado, por estar multiplicando duas dimensões, vai ser por 100, tá? Então, nesse caso, também dá para utilizar a tabela do mesmo jeito, seguindo a mesma lógica, mas ao invés de ser por 10, vai ser por 100, tá? Então, por exemplo, se quer passar de quilômetro para metro, ao invés de multiplicar, você vai ter que multiplicar por 100 e por 100. Nesse caso, você está multiplicando por 1 milhão, tá? Para passar de quilômetros quadrados para metros quadrados. E, por exemplo, passar de metros quadrados para centímetros quadrados, você vai multiplicar por 100 e por 100. Então, você vai estar multiplicando, na verdade, por 10 mil. E na divisão também acontece a mesma coisa, tá? Então, agora indo para as áreas das figuras em si. Bom, área do quadrado. O quadrado ele tem lados iguais, então sua área vai ser dada por lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Já o retângulo, ele é diferente do quadrado, não tem lados iguais, então sua área é dada pela sua base vezes a sua altura. O trapézio é um pouco diferente, por não ter ângulos retos igual ao do quadrado e retângulo, ele vai apresentar uma base menor e uma base maior. E essa altura vai ser uma linha perpendicular entre essas duas bases, tá? Então, para você calcular a área do trapézio, você vai somar as duas bases, base maior mais base menor, vezes a altura, divididos por 2. Bom, aqui na área do trapézio, só peço que, sim, que passe cuidado, tenha atenção nas regras dos parênteses, porque primeiro você vai ter que somar as bases, depois multiplicar pela altura e depois dividir por 2, tá? No losango também é diferente, ele não tem os lados, normalmente é geralmente calculado pelas suas diagonais, a diagonal maior e a diagonal menor, tá? Então, a sua área, ela é calculada pela multiplicação dessas duas diagonais, divididos por 2 também. Continuando aqui, o triângulo retângulo, que é aquele que apresenta um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, aqui mais ou menos, ele vai ser como se fosse metade de um retângulo. Então, a sua área vai ser dada por base vezes a altura, dividido por 2, tá? O triângulo equilátero é representado de uma forma um pouco mais complicada. Diferente do triângulo retângulo, ele não tem ângulos retos, então, mas ele tem lados iguais. E a sua área é dada por
L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Se você quiser entender depois por de onde veio esse raiz de 3 e esse 4, você pode me perguntar que eu te explico como é deduzida essa fórmula, tá? O hexágono, ele é um polígono de 6 lados. E se você prestar bem atenção, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, se você pegar a fórmula da área do triângulo equilátero e multiplicar por 6, você vai chegar na área do hexágono. Então, a área do triângulo, a área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero, que vai dar, no caso, a área do hexágono 3 vezes L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 2, tá? O pentágono é aquele que tem 5 lados, e ele é o mais diferente de todos. A sua área é um pouco mais diferente, né? Calculado de jeito diferente. A sua área é calculada pela área é igual a perímetro vezes o apótimo. Vamos com calma. O perímetro é o quê? É a soma dos lados, tá? No caso aqui, 5L. E o apótimo é o quê? É um segmento de reta que vai sair do centro do pentágono até a metade de um dos seus lados. Aqui eu coloquei desse lado, mas eu podia colocar de qualquer outro, tá? É como se fosse um raio da circunferência, tá? E falando em circunferência, a área da circunferência ela é dada pelo π, que é uma constante, que é aproximadamente igual a 3,14, e pelo seu raio, que é o segmento de reta que sai do centro e vai até a borda, tá? Pode também ter sido em qualquer direção aqui, eu só coloquei nessa direção aqui. Então, a área é igual a π vezes r ao quadrado. Uma forma de lembrar da área da circunferência aqui, um toquezinho, é o pizza, tá? Porque a pizza, ela é circular, né? Tem forma de circunferência. Então, é o π vezes z igual a pizza, tá? No caso, z seria o raio, que aqui tá separado, mas só poderia totalmente ter colocado ao quadrado, tá? E agora que a gente viu um pouco das áreas de algumas das figuras, eu sei que é bastante coisa, mas a maioria das áreas são simples, algumas são mais diferentes, e que essas você tem que guardar provavelmente de alguma forma, pode ser por macetes como pizza, né? E vamos testar aqui, ver como que é cobrado no Enem, né? Essas áreas de figuras planas. Eu recomendo, assim, no Enem, como as questões são contextualizadas, eu recomendo você ir grifando as informações importantes e também prestar atenção no que a questão pede, tá? Vamos exercitar aqui. A questão 1 é do Enem de 2015, então eu vou ler a questão, eu vou grifar as informações importantes e você pode pausar e resolver você, tá bom? E aí eu vou fazer a resolução e colocar a resposta, tá certo? Então, vamos lá. O prefeito de uma cidade deseja promover uma festa popular no parque municipal para comemorar o aniversário da fundação do município. Sabe-se que esse parque possui um formato retangular com 120 metros de comprimento por 150 metros de largura. Além disso, para a segurança das pessoas presentes no local, a polícia recomenda que a densidade média no evento dessa natureza não supere 4 pessoas por metro quadrado. Seguindo as recomendações de segurança estabelecidas pela polícia, qual o número máximo de pessoas que poderão estar presentes na festa? Então vamos lá. As informações importantes é que o parque ele é um retângulo que tem 120 metros de comprimento por 150 metros de largura, certo? E que a densidade média, ou seja, a quantidade de pessoas que deve estar ali naquele espaço é 4 pessoas a cada metro quadrado. E, principalmente aqui, presta atenção, que a pergunta não é em relação à área. A pergunta é em relação a qual é o número máximo de pessoas que podem estar naquele parque, naquela festa, certo? Então, para isso, a gente vai precisar a pergunta que eu coloquei de novo. Qual é o número máximo de pessoas que poderão ser presentes na festa? Mas para isso, a gente vai precisar fazer o quê? Calcular a área do parque para saber qual é o espaço que a gente tem para colocar essas pessoas, certo? Então, a área do parque retângulo, então a área do retângulo é base vezes a altura, e a área do parque deu 18 mil metros quadrados, tá? Aqui, temos que a densidade média é 4 pessoas por metro quadrado. Então, 1 metro quadrado, a gente pode colocar 4 pessoas. E quantas pessoas a gente pode colocar em 18 mil metros quadrados? Então, a gente vai fazer uma regra de 3, onde a gente vai pegar aqui e multiplicar x por 1, que vai dar x, e 4 por 18 mil, que vai dar 72 mil pessoas, certo? Então, nesse caso, aqui nesse parque cabem 72 mil pessoas, que é o máximo dado pela densidade média, tá? Então, respostas são 72 mil pessoas, que é a letra D. Registro 2. Vou fazer o mesmo esquema, pode passar para resolver. Pausa para resolver. Nesse caso, as alternativas estão no outro slide, porque eu não consigo colocar todas elas aqui, tá bom? Mas se quiser, pode colocar no outro slide também. Tá.
Questão 2. O esquema 1 mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cima, chamados de garrafões, correspondem a áreas restritivas. Visando atender as orientações do Comitê Central de Federação Internacional de Basquete, em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas, foi prevista uma modificação dos garrafões das quadras, que passariam a ser retângulos, como mostra o esquema 2. Após executar as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, que corresponde a 1. Aqui eu coloquei de novo a pergunta. Após executar as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, que corresponde a 1. E aí você tem que ver aqui a alternativa, certo? Eu coloquei aqui as figuras. Se quiser pausar nesse slide aqui para resolver, acho que já dá tranquilamente, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Que antes, né, da modificação, os garrafões eles eram trapézios com essas medidas aqui dadas no esquema 1. Depois da modificação, os garrafões passaram a ser retângulos, que estão dados no esquema 2. Qual é a pergunta? Ele quer saber qual que é a alteração na área ocupada por cada garrafão, ou seja, qual que é a diferença que deu com essa modificação na área dos garrafões, tá? Então, a gente tem que calcular a área dos garrafões e depois saber quanto que elas se diferem, certo? Então, vamos lá? Tá. Então, primeiro aqui nós temos que o esquema 1, a área do garrafão, é um trapézio, certo? A pergunta aqui, qual a diferença entre as áreas dos dois garrafões? A pergunta aqui, o esquema 1 é um trapézio, mas tome cuidado que tá deitado de lado, certo? No caso aqui, a área maior seria os 600 centímetros, a área menor 360 e a altura 580. Eu coloquei ele aqui do jeito reto, para vocês verem, para tomarem cuidado também que às vezes as figuras podem estar viradas, certo? Daí eu calculei aqui a área, aí a gente calcula aqui a área do trapézio, que é dado por base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Tome cuidado com as regras dos parênteses, então primeiro você soma as bases, depois multiplica pela altura, depois divide por 2, certo? E deu uma área do trapézio deu uma área de 278.400 centímetros quadrados, tá? O esquema 2 é um retângulo, né? Que a área do retângulo é base vezes altura, então eu fiz aqui 580 vezes 490, dá igual a uma área de 284.200 centímetros quadrados. Bom, aqui a gente já percebe que a área do retângulo é maior que a área do trapézio. Então a gente percebe que a mudança do garrafão de trapézio para retângulo teve um aumento de área entre as duas figuras, certo? E agora a gente precisa saber quanto que foi esse aumento. E como a gente faz? A gente faz a diferença entre essas duas áreas. Então, a gente pega e faz a área do retângulo menos a área do trapézio, que vai dar uma diferença de 5.800 centímetros quadrados. Desse modo, houve um aumento de 5.800 centímetros quadrados, certo? Que é a resposta é a letra A, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigada. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar dúvida, fique à vontade. Pode mandar tanto pelo e-mail do projeto, como aqui pelo YouTube mesmo, ou então mandando mensagem, tá? Fiquem à vontade e muito obrigada pela atenção. E até a próxima.